Olá, alunos da segunda série, tudo bem com vocês? Eu tenho um aviso importante antes de começar nossa aula. Na semana que vem nós teremos a semana de PM2 online. E a prova de gramática vai ser na quarta-feira, 13 de maio. Então, nós vamos usar o Google Forms, que é uma plataforma de resolução de exercícios online. Vocês vão ter das 9 da manhã até a 1 da tarde para resolver 2 provas. E o conteúdo da prova de gramática, interpretação de texto, sujeito, objetos, adjunto adverbial e agente da passiva, que correspondem às aulas 7 e 8, 9 e 10, 11 e 12. O plantão de dúvidas vai acontecer no mesmo dia, quarta-feira, 13 de maio, logo cedinho, às 7h10 da manhã. Eu fico online das 7h10 às 8, 8 horas, 8h10 por aí, entra um novo professor da segunda prova desse mesmo dia e ele faz as dúvidas deles até 9 horas, quando vocês então começam a prova online. Eu hoje estou disponibilizando o gabarito das aulas 13 e 14 e aulas 15 e 16 sobre argumentação, recursos persuasivos. Então, 1 e 2 estão lá, estão no mesmo arquivo, vocês baixem o PDF, façam a consulta, confiram as respostas. Se houver alguma dúvida, escrevam para o meu e-mail que eu posso responder pessoalmente para cada um. A aula de hoje vai falar das funções do pronome se, com o seu papel argumentativo nos usos em que ele aparece. Corresponde às aulas 17 e 18 da sua apostila 6. Funções do pronome se, papel argumentativo. O objetivo, então, é habilitar você a reconhecer as marcas linguísticas que opõem uma estrutura de variedade padrão à de outra variedade, porque vocês vão ver que a concordância verbal às vezes é perdida na variedade popular. A gente vê muitas placas aí de imobiliárias, vende-se casas, que é um erro de português. Na norma culta, vendem-se casas. Então, vocês têm que reconhecer que existe uma diferença de variedade popular para variedade padrão. Outro objetivo é habilitar vocês a reconhecer os diferentes papéis do pronome se, né? Ele é apassivador, ele é índice de indeterminação do sujeito e as repercussões de sentido e efeitos de sentido que podem ter. Então, esse tema da aula fica nas páginas 42 a 45, aulas 17 e 18, da sua apostila Ângulo. Papel argumentativo. Essa palavrinha se tão pequenininha pode ter. 1. O ocultamento do agente da passiva. Eu percebi no trabalho que eu pedi para vocês que pouca gente entendeu o que é essa voz passiva, o que é esse ocultamento. E que bom que hoje nós podemos retomar essa ideia de ocultamento do agente da passiva. Olha um exemplo. Investigaram-se empresários. Eu não estou dizendo quem investigou. O agente da passiva foi ocultado, foi apagado pelo uso do pronome apassivador. Investigaram-se empresários. Outro papel argumentativo do pronome se é o de generalização quando ele é um índice de indeterminação do sujeito. Então, não se aceita carona de ninguém, tem um peso argumentativo muito mais forte do que eu não aceito carona de ninguém. Quando eu uso esse se aqui para indeterminar o sujeito, quem é que vai dar carona? Quem é que não vai aceitar carona? Não se aceita carona. O índice de indeterminação do sujeito, ele faz com que seja qualquer pessoa, uma generalização de quem não vai dar carona. E com isso eu garanto um peso argumentativo maior do que simplesmente dizer que eu não aceito carona de ninguém. Vamos então estudar agora só o pronome apassivador se, para vocês entenderem como ele é construído na gramática. Eu começo pela voz ativa.
A voz ativa tem um sujeito, um verbo transitivo direto e mais um objeto direto. Então, a Polícia Federal investigou empresários. Eu tenho, então, aqui, agora passando para a voz passiva, o meu objeto direto, que era empresários na voz ativa, vai se transformar em sujeito na voz passiva. Então, veja, empresários foram investigados pela Polícia Federal. A Polícia Federal, que era o sujeito lá na voz ativa, virou o meu agente da passiva aqui na voz passiva, tá certo? E o verbo investigou, vira uma locução verbal na voz passiva analítica. O que é a analítica? É a maior, é aquela que é grande, né? Com uma locução verbal. Então, foram investigados. O outro jeito da voz passiva é a voz passiva sintética, que faz uma síntese, que faz um resumo. E aí o verbo utiliza-se do pronome apassivador. Então, empresários foram investigados, vira investigaram-se empresários. Percebam que o uso do pronome se aqui tornou a voz passiva analítica numa voz passiva sintética. Nesse exemplo 2, empresários foram investigados, eu pus um ponto final e fiz o ocultamento do agente da passiva. Isso já é permitido. Eu não quero, eu tenho medo de dizer que foi a Polícia Federal, eu estou com receio, eu estou com um pouco de dificuldade de admitir isso, eu não quero tomar partido de ninguém. Então, eu simplesmente digo empresários foram investigados, ou porque o tema sobre a investigação é mais importante do que quem está fazendo a investigação. Aí eu faço o ocultamento da agente da passiva. Então, é possível, na passiva analítica, eu demonstrar o agente da passiva ou deixá-lo oculto. Já na passiva sintética, que é o caso aqui do investigaram-se empresários, eu sempre vou ocultar o agente da passiva. Eu faço o ocultamento da agente, porque não dá para colocar, imagine, investigaram-se empresários pela Polícia Federal, não soa como uma frase da língua portuguesa, ela fica esquisita, ela não tem muito sentido. É por isso que o pronome apassivador, discursivamente, então tem essa função forte de ocultamento do agente da passiva. Guardem isso, porque isso é o que cai mais no vestibular. É uma questão de interpretação do uso do pronome apassivador se. Com relação à norma culta, vamos lembrar da regra de concordância verbal. O verbo sempre concorda com o sujeito. Então, nos meus exemplos, empresários foram investigados, investigaram-se empresários. O sujeito empresários, nos dois casos, está no plural, e é por isso que o verbo foram, que a locução verbal, foram investigados, está na terceira pessoa do plural também, e investigaram-se, que é o verbo com o pronome apassivador, também está na terceira pessoa do plural. Então, olha aqui, os verbos eles vão ficar no plural porque concordam com o sujeito empresários. Tanto na locução verbal da voz passiva analítica, quanto no verbo em terceira pessoa com pronome apassivador na voz passiva sintética. Esse é o caso que a norma culta rege. E aí a gente vê que a variedade popular já está deixando essa concordância de lado e se usa, às vezes, investiga-se empresários. Tá? Mas na variedade da norma culta, a regra de concordância verbal vale e eu tenho que usar, então, o plural, já que empresários, meu sujeito, está no plural. Agora vamos passar para o índice de indeterminação do sujeito se. De novo é o se. Nós acabamos de ver como é que ele é o pronome apassivador, é a primeira função. Agora a segunda função é de índice de indeterminação do sujeito. O se associa-se ao verbo para indicar que o sujeito está indeterminado. Não é possível afirmar quem é o sujeito. Esse é um recurso também discursivo
que o procedimento de usar o pronome se faz com que eu não revele a identidade do sujeito. Eu deixo ele indeterminado. Vamos aos exemplos para isso ficar mais claro. Duvida-se das promessas de campanha eleitoral. Eu sei que quem duvida é o povo, são as pessoas em geral, né? É quase todo mundo praticamente. Eu poderia ter a frase, o povo duvida das promessas de campanha eleitoral, mas ao usar a forma verbal com o pronome, eu crio essa frase aqui, duvida-se das promessas de campanha eleitoral, e eu não estou dizendo quem duvida. Eu não revelo, na verdade. Existe aí um sujeito, mas ele é indeterminado. Eu estou generalizando. Tem o povo, tem os professores, tem os alunos, tem qualquer, né? Pode ser qualquer pessoa. Então, a generalização, nesse caso, é o efeito de sentido que eu tenho ao usar o pronome ser como índice de indeterminação do sujeito. E aqui outros exemplos, não se fala mal dos mortos, as pessoas em geral, né? Acredita-se na existência de vida em outros planetas, eu também não sei quem é esse sujeito. Nos 3 casos, o C é índice de indeterminação do sujeito. Vejam, lembrem-se que apenas com verbos transitivos diretos é possível a construção da voz passiva, que de sintética pode ser transformada em analítica, né, com aquela locução verbal. Então, os empresários investigam-se empresários e eu posso transformar empresários são investigados na versão analítica. E isso não é possível em nenhum desses exemplos aqui. Por quê? Porque cada um deles aqui é um verbo transitivo indireto. Não é. Cada um aqui, olha, esse aqui, duvida-se, esse se não é pronome passivador, porque não dá para falar em das promessas são duvidadas, não dá para fazer essa mudança. Quando eu consigo fazer a mudança, o se é um pronome passivador. Quando eu não consigo fazer a mudança, o se é um índice de indeterminação do sujeito. E ele é regido, ele vem a partir de um verbo transitivo indireto. Não se fala mal e acredita-se, na existência de outros planetas. Todos os 3 casos, então, são índices de determinação do sujeito. Por último, os verbos transitivos indiretos, para lembrar vocês, são regidos de preposição. É mais um jeito, mais uma dica para você descobrir que o se, neste caso, olha aqui a preposição das. Se eu tenho a preposição dos e depois a preposição em, nas, né? Se eu tenho preposição, é porque esses aqui são objetos indiretos. São verbos transitivos indiretos, duvida-se de quê? Das promessas de campanha eleitoral. Isso tudo é objeto indireto. Dos mortos, objeto indireto, na existência, objeto indireto. Porque o verbo duvidar, o verbo falar e o verbo acreditar são verbos transitivos indiretos. Eles são regidos de preposição. Tem preposição? Não pode ser pronome apassivador, porque o pronome apassivador ele só é feito com transitivo direto, sem preposição. Lembra? O objeto direto vira sujeito. Outro caso do ser é o pronome recíproco. Então, olha aqui, os vereadores se estapearam em plena sessão. Eles deram tapa um no outro, né? É recíproco. Então, esse ser aqui quer dizer que eles bateram um no outro, recíproco. O verbo é transitivo direto, portanto, esse ser em vermelhinho aqui é o meu objeto direto. Se eu quisesse escrever outros exemplos, o menino se olhou no espelho, olhou a si mesmo, né? Então, também é objeto direto. O menino olhou o seu amigo, objeto direto. O menino olhou o movimento. Se o verbo olhar, então, é o transitivo direto, esses 3 casos aqui, se, o seu amigo e o movimento são objetos diretos. Quando é que o pronome recíproco se é um objeto indireto? Quando, olha aqui o exemplo, o narcisista se dá um valor exagerado.
O verbo aqui, verbo dar, ele é verbo transitivo direto e indireto. Eu tenho o objeto direto, valor exagerado, dá o quê? Um valor exagerado. E o objeto indireto, dá a quem? A si mesmo. E esse C está no lugar, então, do objeto indireto. Se eu quisesse substituir por outro objeto, vejam, eu tenho narcisista dá ao corpo, olha a preposição aqui, que me indica que é um objeto indireto, um valor exagerado. Por isso que o verbo dar é transitivo direto e indireto. Então, objetos indiretos, aqui nos meus dois exemplos, no primeiro caso o C, no segundo caso ao corpo. Essa foi a aula de hoje, correspondente às aulas 17 e 18. Como tarefa, eu queria que vocês fizessem os exercícios de 1 a 6 da sua apostila, das aulas 17 e 18, que se encontram nas páginas 43, 44 e 45. Façam esses exercícios para sexta-feira, 8 de maio, quando eu vou publicar o gabarito, tá ok? Por que dia 8 de maio? Porque a partir do sábado é bom que você tenha tempo de estudar para suas PM2. Então, voltando, lembrando que a nossa de gramática vai ser na quarta-feira, 13 de maio, vai ser usado o Google Forms e vocês estudem a apostila 5, interpretação de texto, sujeito, objetos, adjunto, adverbial e agente da passiva. Eu farei um plantão de dúvidas ao vivo na própria quarta-feira, dia da prova, 13 de maio, às 7 horas e 10 minutos da manhã, até às 8, quando entra o segundo plantão de dúvidas da segunda prova do dia. A partir das 9 horas vocês começam a prova e devem enviar para mim e para o outro professor daquele dia para o e-mail, tá bom? Se houver alguma dúvida antes do dia 13 de maio, manda para o cristiane@colégiosionipiranga.org.br. É muito importante, pessoal, o envolvimento de vocês, que vocês assistam às videoaulas, que vocês assistam às aulas ao vivo e que em seguida vocês façam os exercícios, as tarefas propostas. Nós, professores, estamos fazendo o máximo para poder proporcionar para vocês os conteúdos da apostila e explicar esses conteúdos, mas a gente precisa da contraparte de vocês, que vocês se engajem, que vocês façam os exercícios, que vocês corram atrás. Eu dei somente a tarefa da apostila para vocês, do exercício 1 ao 6, tá bom? Então façam, depois vejam o gabarito, se tiverem dúvidas já resolvam as suas dúvidas no dia 8 de maio, tá bem? Para a gente poder caminhar. Eu sei que é um momento diferente, difícil, em que a gente está usando assim, as ferramentas tecnológicas, não é a melhor forma possível, mas é a forma que a gente tem. E nós estamos fazendo a nossa parte e gostaríamos que vocês também fizessem a parte de vocês. Então, um grande abraço, um bom trabalho para vocês e até a semana que vem.